my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. A gente deixa gravada a nossa reunião, então eu vou começando, porque para eu aproveitar esse tempo e conseguir trazer um conteúdo legal para vocês. Já vou aqui compartilhando minha tela e vocês já vão testando e me falando se tá dando certo ou não. Van, eu tô vendo o seu rostinho, tá ok o compartilhamento de tela? Tá legal? Muito bem. Então, vamos começando. Já são 8h03. Quem for chegando, eu vou... Meu Deus, peraí. Ó, liberei todo mundo que estava na sala de espera. Quem for chegando, eu vou liberando. Bom dia para todo mundo que está aqui comigo. Bom dia, meninas. Claro que quem puder ligar a câmera, agradeço. É muito mais gostoso a gente conversar olhando para as pessoas. Não dá aquela sensação de que a gente está sozinha aqui falando com as paredes. Agradecerei. Nosso encontro está sendo gravado. E bora lá. Conforme as pessoas forem chegando, eu vou liberando para elas, mas já quero honrar com quem esteve aqui já cedinho, nesse sábado frio. E vamos começar então. Compartilhamento de tela tá ok. Se vocês não enxergarem, principalmente na hora que eu colocar a estratégia alimentar, vocês vão me dando feedback, porque eu vou rolando ela, e vocês têm que visualizar essa estratégia, tá? Então, vocês precisam ver tanto os slides que eu estou passando aqui, quanto a estratégia. Para quem estiver assistindo a gravação depois, recado muito importante, assista a aula inteira, anota, coloca as perguntas que forem surgindo, mas assiste a aula inteira, porque normalmente eu explico tudo aqui. Eu recebi várias perguntas das meninas ao longo dessa semana de coisas que estavam aqui na nossa apresentação e na gravação. Eu não me importo de conversar com vocês, de explicar, mas tem conteúdo que está aqui, então assista a aula inteira, combinado? Deixa eu ver lá no chat, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, então vamos começar. Vamos para a nossa segunda semana e eu quero começar justamente perguntando para vocês como que foi essa semana. Quem que quer compartilhar com a gente e falar como que foi a estratégia detox, como que foi a semana detox, foi fácil, foi tranquilo, foi difícil, o que que aconteceu, o que que aconteceu de positivo, o que que vocês aprenderam, né? Como que isso funcionou para o corpo, para o metabolismo de vocês, porque para cada um a experiência é completamente diferente. Tem gente aqui que eu conheço, que eu já sei que já passou por outras semanas detox, outras pessoas foram o primeiro contato. E aí, quem quer compartilhar? Fala para mim. Abre aí o áudio. Fala você, Cris, você que estava super ontem falando da sua janta. Então, eu aprendi que eu sou muito carnívora. Meu Deus. Sofreu sem a proteína? Você fez com proteína, você fez com ovo e com peixe, né? Eu comia menos, assim, só quando eu tava, assim, muito, né? Tiveram refeições que você fez sem, então? Várias. Legal. Aí, eu gostei, assim, de manhã, na hora do almoço, tranquila, uma delícia, adorei. Mas aí começava a chegar de tarde, à noite, já dificultou também por causa do queijo, né? Aí eu comprei os queijinhos veganos, aí o iogurte, a granola, aí foi ficando mais gostoso.
Mas eu prefiro a dieta cetogênica mesmo, não adianta, porque por causa da carne e do queijo, que eu acho que é o que eu tô mais acostumada também, né? Acho É que é uma isso. questão de hábito também. Toda mudança é mais difícil. Então foi bem drástico para mim. Aí por isso que eu tô torcendo para acabar logo, mas tô firme. Chegando no fim, já está chegando no fim. Mas você sente que a sua energia muda? Ah, Pode ser sincera. não, eu não senti muita diferença, assim, né? Nossa, eu tava super bem, assim, questão de inchaço, tudo. Agora, esses dias, não sei se eu tô comendo muito, tomando muito aquele iogurte vegano, daí eu não sei se é isso que deu uma estufadinha, assim, Ah, mas antes eu tava bem, tinha dado uma murchadinha boa, assim, sabe? intestino. Intestino, então, tá estranho. Tá meio, tem hora que tá meio preso, tem hora que tá meio solto. Porque a detox, ela vem fazendo muito uma limpeza mesmo. O intestino melhora muito, a energia tende a melhorar muito, sabe? Ah, E é, nos bom. primeiros dias, não. É aquilo que algumas meninas falaram. Ah, eu tô com dor de cabeça. E por quê? Porque está sendo liberado muita toxina no meio, né? A gente precisa fazer um trabalho para eliminar, dar um suporte para eliminar, que é através da atividade física, das glândulas, né? Transpirando, urina, fezes. Então, todo esse mecanismo precisa funcionar bem. A gente precisa movimentar o corpo, precisa ingerir bastante líquido. Os chás vêm dando essa estrutura para eliminar, e daí Uhum. tudo tende a melhorar. Então, eu acho que talvez eu não tenha percebido tanto, mas que nem todo mundo que participou do campeonato, que eu participei semana passada, falou que ficou a semana inteira destruído. E eu não, eu fiquei de boa. Não sei se foi isso que me ajudou, mas na segunda-feira eu já não estava assim. Eu comecei na segunda, né? Mas assim, terça-feira eu esperei para treinar, né? Uns dias, mas eu tava, não Bem, tava de. legal. Quem mais, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa? Oi, bom dia. Bom Gente, eu tô com a dia. câmera desligada e que eu acabei de acordar, não deu tempo de nada. Só fala seu nome porque não está no Zoom, fazendo favor. Mas é a Morgana. Oi, Morgana. Abra seu coração. Menina, para mim foi tipo assim, desafiador e maravilhoso, tá? Oh, bem Eu, ambíguo. foi tudo. O meu ponto fraco do meu corpo é a minha parte digestiva, tá? Eu tenho doença celíaca, então qualquer coisa no meu intestino é complicado. Mas Então, melhorou ou não? primeiro dia para mim foi desespero. Eu comecei no domingo já. Aham. Segunda-feira à tarde, parecia que eu estava grávida assim, de uns 6 meses. É A por minha causa do barriga consumo de fibra. estufada. Gases, gases, gases que eu não aguentava. A noite foi ruim, acordei de manhã. Na terça-feira, já um intestino estranho. Aí comecei a ir para o banheiro. Deu até desespero, gente. Eu falava, isso tudo não pode estar dentro de mim, já na terça-feira. E você sabe que não era do domingo, que isso daí estava aí antes, né? Sim, porque aí, tipo assim, na terça-feira eu fiquei indo no banheiro o dia inteiro. E Legal. aí fiquei assim na terça, fiquei na quarta. E aí, a partir de quinta, sexta, eu tive muita dor de cabeça terça e quarta. Eu até perguntei no grupo, a minha dor de cabeça foi intensa. Aham. Mesmo assim, eu consegui malhar todos os dias, fui para a academia. Algumas situações desesperadoras, estar no meio do Angelone, a barriga começar a doer, e tudo desesperada. Ai, meu Deus, onde é que tem banheiro agora? Para onde que eu vou? Mas foi muito bom. Eu perdi 1,6 kg. Uou. Nessa semana, eu sei que isso é inchaço, não é gordura, mas É o sinto que a minha início do barriga processo. a minha barriga está murchinha, estou conseguindo tomar bastante líquido, estou me sentindo disposta. Então, para mim, está sendo maravilhoso. Estou sentindo muita falta de açúcar, muita falta de Vamos açúcar. falar muito dela hoje. Tanto que eu acabei tipo, usando quase todos os dias. Eu não comi carne, eu fiz sem carne, sem ovo, sem nada, né? E também não comi arroz, não comi pão. Eu fiz ela bem limpa mesmo. Legal. Mas eu tive que usar uma colher de mel por dia na fruta para mim conseguir suprir a minha necessidade de doce. Chegaremos lá, tá? É um processo. Então tá Chegaremos bom, lá. mas foi maravilhoso. Muito bom seu relato. É isso, gente. A gente precisa começar. Quando eu pensei
na estrutura do Start, eu pensei que a primeira semana precisava ser a semana de faxina, de colocar a casa em ordem, sabe? De organizar tudo, colocar a casa em ordem, para que as coisas funcionem. E é isso, a gente tem que aproveitar a detox como uma semana de limpeza, uma semana onde você fica observando muito o seu corpo, entendendo como que ele funciona. Para cada pessoa vai funcionar de uma maneira diferente e é natural, porque todos somos diferentes, né? Então é exatamente isso. E cada semana, aproveitem a estratégia da semana para vocês aplicarem e entender como que o corpo de vocês está, como que ele funciona e o que vocês estão aprendendo ali, o que vocês tiram de melhor daquela experiência, entende? Em outro momento, vocês têm todo o conteúdo agora, vocês vão poder aplicar, por exemplo, a detox sempre que vocês quiserem. Então, em outro momento, vocês vão aplicar e vocês vão ver que a percepção e a experiência vai ser completamente diferente, né? Então, depois quero ouvir, inclusive, relatos sobre isso. Então, vamos falar como que vai ser essa nossa semana. Nós chegamos na semana 2. Essa é a semana low carb. Eu acho que é uma das semanas mais fáceis que tem, mas isso é a minha percepção, é a minha visão da semana. Então, cada uma vai ter uma visão, vai ter uma experiência. Talvez tenham algumas meninas aqui que nunca fizeram low carb, vai ser a primeira experiência com a low carb. Vocês vão compartilhando lá com a gente, que a gente quer saber. Então, eu preciso falar um pouquinho sobre a low carb com vocês. A low carb, ela é uma dieta com controle de índice de carga glicêmica. Ela não é, jamais, em hipótese alguma, uma estratégia que não tem carboidrato. Na verdade, existe até uma confusão na cabeça de vocês, de uma maneira geral, quanto à dieta low carb e ao que é fonte primária de carboidrato ou não. Quando a gente fala de low carb, a gente está falando que a gente vai fazer uma contagem de carboidratos e que a gente vai focar muito na qualidade desse alimento. Entende? Então, a gente vai dar preferência para alimentos que tenham carga e índice glicêmico baixos, os alimentos que não façam o nosso corpo ter pico de insulina, sabe? Aquele alimento que a gente consome e dá um pico de insulina, e depois no feedback negativo, essa insulina cai muito rápido e a gente fica com muito mais necessidade e vontade de carboidrato. Então, ela é uma estratégia alimentar que a gente foca muito na qualidade da alimentação, todas são, mas é muito na qualidade da alimentação, em comer comida de verdade. A gente eleva muito o consumo de gorduras, até coloco ali, ó, redução da carga glicêmica, aumento de gorduras boas, das gorduras poli e monoinsaturadas, entende? É uma estratégia que a gente traz muito recursos de antioxidante, ela por si só, por a gente não ter essa ação de picos de insulina, de consumo de carga glicêmica alta, ela já é, então, uma estratégia anti-inflamatória, porque quando a gente trabalha, tem um hábito de consumir alimentos que dê muito pico de insulina, esse pico de insulina toda hora alto, consumo algo que tem açúcar, pico de insulina, consumo um farináceo, né, pico de insulina. Então, toda hora eu estou consumindo esse tipo de produto que dá pico de insulina o dia inteiro, isso vai gerando uma inflamação crônica e sistêmica. Então, a gente fica com esse corpo com processos inflamatórios. Inflamação crônica e sistêmica é onde a gente vai tendo muito casos de patologias. Então, é muito mais fácil você começar a ter lesões, é muito mais fácil, a pessoa fica muito mais predisposta a desenvolver Alzheimer, a desenvolver diabetes, entende? Então, todas as patologias, de uma maneira geral, elas estão relacionadas com essa inflamação crônica, que tem muita relação com o excesso, o consumo do excesso de carboidrato refinado, ultraprocessado e de açúcar, tá? Dos açúcares. E daí a gente sempre tem um controle da distribuição de aminoácidos ao longo do dia. A low carb, gente, ela não é uma estratégia onde não tem carboidrato e ela não é uma estratégia onde é a dieta da proteína.
Porque proteína, principalmente carne vermelha em excesso e proteína em excesso, também geram processos inflamatórios, entende? Então, é um equilíbrio ali. É uma alimentação que vai ter muitos legumes. Vocês vão ver ao longo dessa semana trabalhando com muitos legumes. A fonte de carboidrato sempre vai vir muito mais de raízes. A melhor opção de carboidrato são as raízes. É a mandioca, é a batata doce, é uma mandioquinha, entende? E daí dos legumes, tem a cenoura, tem a berinjela, tem beterraba. Então, essas vão ser as nossas fontes de carboidrato. Tem fruta, sim, entende? Então, não é uma estratégia que a gente fica fazendo essa restrição. Por isso que eu falo que, como tem um pouquinho de cada coisa, mas tudo em equilíbrio, ela funciona bem. As pessoas, principalmente depois de uma semana detox, ela é muito bem aceita, muito bem vista. E quando a gente fala da dieta low carb, eu quis pontuar algumas coisas aqui. E isso daqui que eu vou falar para vocês não é só na estratégia low carb, é para a vida. Sempre tenha atenção na primeira refeição do dia. A primeira refeição do dia, ela vai desenhar como que vai ser o resto do seu dia. Ela vai desenhar quando eu falo quanto à energia, a disposição, a foco, a concentração e muito da sua fome e da sua necessidade de consumir carboidrato e doces, entende? É simples. Façam um teste. Consomem de manhã um pão com manteiga, leite com café. Se adoçar, então, e veja como que você chega na hora do almoço. E depois teste um ovo, queijos, fazer o sucão verde e veja como que você chega na hora do almoço. Qual dessas opções que vai fazer com que você chegue mais saciado, com mais tranquilidade para fazer esse almoço? Se você come o pão, como que você chega ali na hora do almoço? Tem pessoas que chegam até tremendo, relatam que estão com quadros de hipoglicemia, entende? Algumas não conseguem nem chegar na hora do almoço, no meio da manhã já precisam comer e beliscar alguma coisa. Porque é isso, o pão francês, delicioso, maravilhoso, consuma com equilíbrio, ninguém está falando que não é para consumir, mas pode perceber, o dia que você consumir ele, meia hora depois, uma hora depois, você já vai estar com fome. Se não tiver nada com esse pão aí, que faça a digestão dele ficar mais lenta, mais devagar, que não faça com que ele dê aquele pico de insulina, você muito rapidamente vai ficar com fome. Pode, dependendo do metabolismo de insulina seu, de metabolismo de glicose seu, pode ser que você tenha até uma hipoglicemia de rebote, sim, entende? É uma manhã, um dia que você vai ficar com muito mais fome. Percebam, testem, percebam, analise como que fica isso. Aí, se tem o pão e eu colocar um ovo no meio, nossa, você muda completamente a estrutura desse café da manhã, tá? Não estou falando que vai acontecer isso na semana low carb, mas para trazer essa informação para vocês, porque eu quero que vocês aprendam coisas aqui que vai para a vida de vocês, então tenham essa percepção. Outra coisa, quando a gente fala da primeira refeição do dia. A primeira refeição do dia, esse lumen intestinal, ele está vazio entre 10, 12 horas. O correto é 12 horas da nossa última refeição até a primeira refeição, né? A gente dá um intervalo para o nosso corpo, para fazer processo de detoxicação, de limpeza, de reparo, para a gente colocar esse corpo para descansar. Corpo que fica metabolizando alimento o tempo inteiro é um corpo que não vai se manter saudável há muito tempo, entende? A gente precisa dar intervalos para o nosso corpo no processo de digestão. Nosso corpo não tem só essa função ao longo do dia, ele tem que fazer muitas outras coisas. E para que ele consiga fazer com excelência, a gente precisa dar esse descanso do metabolismo alimentar. Então, essa primeira refeição, ter muito nutriente, ter vitaminas, ter minerais, ter fibra, entende? Para esse corpo ter um potencial de absorção desses nutrientes. Então, você começa essa primeira refeição fornecendo nutrição para o seu corpo, não só calorias vazias, que é o que a gente fala muito desse pão francês.
Ele fornece muito carboidrato, muita caloria vazia, mas quanto de nutriente, de nutrição ele traz para o nosso corpo, entende? Então, quando a gente coloca ali na balança, ele acaba não sendo a melhor opção. E mais uma vez eu falo, eu não estou falando que vocês não vão comer o pão francês, eu estou falando que ele precisa ser bem pensado e elaborado, e tá tudo bem. Consumos de adoçante e vontade de comer doce. Então, aqui eu quis trazer essa outra informação. Muitas pessoas, quando vão fazer a low carb, falam assim, mas se é 0 caloria, não tem carboidrato, então eu posso consumir. Então eu posso consumir refrigerante zero, eu posso colocar adoçante nesse cafezinho, nesse chá, entende? Entendam, adoçantes desperta a vontade de comer doce. O feedback do consumo de adoçante sempre vai ser necessidade de comer carboidrato e de comer doce, entende? Quando a gente consome um adoçante, ele chegando nas nossas papilas, ele sinaliza que a gente consumiu algo doce. O cérebro interpreta que então eu estou consumindo glicose, mas não é glicose, é sacarose, é aspartame, é eritritol, maltitol, estévia, entende? Não é glicose, mas ele entende que é isso. Ele vai lá no pâncreas e ele manda sinalização para que haja liberação de insulina. Essa insulina vai lá nas células, porque o papel da insulina é chegar na célula e abrir os receptores daquela célula para que essa glicose entre e gere energia, ciclo de Krebs, entende? Então, é esse processo que acontece. Quando eu consumo adoçante e faço todo esse processo, eu mandei a glicose para a célula para ela gerar energia? Façam com a cabeça, sim ou não, para mim. Não. Eu não mandei, eu não consumi glicose, entende? Então, a célula fica lá e aí, o que está acontecendo? E ela dá um feedback. Olha, cérebro, você falou que estava chegando essa molécula, ela não chegou, e eu estou pronto para gerar energia, e nada está acontecendo. Então, manda porque eu estou esperando. E daí começa, vontade de comer doce, fome, vontade de beliscar o dia inteiro. Entende? Então, aquelas pessoas que são muito do cafezinho, do chazinho, gostam de adoçar, vários momentos do dia, são pessoas que vão ter muito mais dificuldade de diminuir peso. Mesmo porque toda vez que eu falo para o meu cérebro que a via que eu vou utilizar de energia é a glicose, se eu estou utilizando como via de energia a glicose, logo eu não vou utilizar a minha gordura como fonte de energia, não vou utilizar do recurso da lipólise, que é um mecanismo mais difícil, porque o cérebro, ele entende que ele tem que ir lá, o corpo tem que ir lá, recrutar uma gordura, tem que quebrar em moléculas menores, os triglicerídeos, para daí utilizar como fonte de energia, entende? É um processo que dá muito mais trabalho. A glicose não, ela chega no nosso organismo pronta, entende? Então, o carboidrato, ele já chega pronto, o açúcar pronto, nessa glicose ali, e nos outros substratos ali de fonte de açúcares, tudo muito pronto. Então, toda vez que eu consumo um cafezinho, um chazinho, ou que eu fico beliscando um negocinho ao longo do dia, automaticamente é inibido a lipólise e utilizar a glicose como fonte de energia. Então, logo, mesmo se você come pouco, mas fica beliscando ao longo do dia, fica mastigando toda hora está roendo alguma coisa, isso vai dificultar o seu processo de emagrecimento. Por isso que dentro da nutrição a gente trabalha muito com uma situação que é o timing eating, ter o momento de fazer as refeições, sabe? Ter hora para fazer essas refeições. Quando a gente constrói o hábito, programa o nosso organismo para determinados momentos ter aquela refeição, essa refeição vir mais pensada, mais completa, não é prato vazio. Lá no começo da detox mesmo, eu comecei a receber as fotos e eu falava, é muito pouca comida, gente, aumenta essa comida aí, porque a gente precisa ficar saciado, entende? Então, não estou falando de comer pouco, estou falando de refeições bem feitas, bem elaboradas e que te dê suporte para depois ficar 4, 5 horas muito bem e sem fome.
né? Porque daí, dessa maneira, você utiliza todos os recursos daquela alimentação, você nutre seu corpo, você fornece tudo que ele precisa, ele faz todo o processo de metabolizar, de digestão daquele alimento, e você dá um descanso. E na hora que acaba toda essa glicose, esse glicogênio que foi armazenado ali no seu corpo, o próximo recurso que o corpo utiliza como fonte de energia é a gordura, entende? E quando a gente dá esses intervalos, a gente consegue fazer melhor uma manutenção de peso. Tá claro isso? Vocês estão com dúvida nisso que eu tô falando? Tá ficando claro? Tá ficando confuso? Quem tiver dúvida pode me interromper e perguntar, tá? Então, logo, o adoçante não é interessante para quem quer ter saúde e ter um controle, uma manutenção ali de peso. E daí tem gente que fala assim, tá, mas eu gosto de doce, eu quero comer doce, qual que é o melhor horário que eu posso comer doce? Sempre, gente, que a gente fala de consumir doce, o melhor horário vai ser imediatamente após essa refeição grande. Não consuma esse doce isolado depois, justamente por tudo isso que eu tô falando, porque ele vai dar esse pico de insulina aí no seu corpo, e vai dar aquela subida e aquela baixa, e meia hora depois você quer mais daquele doce. Entende? Muitas pessoas ficam, ai, acabei de comer, não vou esperar, vou comer esse docinho lá no meio da tarde, porque depois eu não vou comer. E depois é um sofrimento para não conseguir comer, porque depois do doce ele vai ter muito mais vontade de comer doce. Então, você acabou de fazer essa refeição, esse almoço, onde tem fibra, tem muita fibra, tem a salada cru, tem gorduras boas, tem proteína, né? E tem carboidratos de qualidade. Ali já junto, já pega e consome esse açúcar. Porque você entende que esse monte de glicose vai ter que ser metabolizado ali junto. Então, coloca ali junto com essa refeição, tá? Porque daí você não dá esse pico. Tá? As coisas vão estar acontecendo ali depois do almoço. Muito dessa vontade de comer doce depois do almoço tem relação com os seus níveis de insulina. Na verdade, a vontade de comer doce, ela tem duas situações. Uma é o hábito. Você condicionou seu cérebro a, após consumir essa refeição, consumir um doce. E a partir do momento que você fez disso um hábito, você construiu um hábito, o cérebro vai te obedecer. Ele vai ter o gatilho. Qual que é o gatilho? Fiz a refeição. Então, o fato de eu fazer essa refeição é o gatilho para a vontade de comer doce. Então, a gente, quando tem vontade de comer doce depois do almoço, eu sempre pergunto, se questione, é vontade de comer ou é um hábito que você tem? Entende? Você está, de fato, com essa vontade de comer ou é um hábito que você tem? Não, eu estou com vontade, eu sinto essa vontade de comer doce. Então, tá, então coma logo depois da refeição, tá? Ah, e qual doce que é a melhor eu comer? Isso daí é muito particular, porque assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente tem vontade de comer doce é que se você não comer de fato doce, a sua vontade de comer doce não vai passar. Eu vejo algumas pessoas tentando mascarar essa vontade de comer doce. Estou com vontade de comer doce, então eu vou fazer um brigadeiro de biomassa. Primeiro que nem é brigadeiro, né? Porque brigadeiro precisa ter leite condensado, chocolate e manteiga, né? Ou poucas variações quanto a isso, mas é leite condensado. Não, vou comer uma gelatina diet. Não, eu tô com vontade de comer doce, mas eu vou comer, sabe? Fica inventando coisas. E nada faz aquela vontade de comer doce passar. E a pessoa daí, por fim, come 10 outras coisas e não come o doce que ela estava afim de comer. E daí, na ingestão calórica, isso traz um desequilíbrio, fazendo com que a pessoa aumente o peso. Então, há de se pensar nisso. Estou com vontade de comer doce genuína, de fato, de verdade, mate a sua vontade de comer doce. Mas aí você precisa estar 100% presente nesse momento. Porque se você comer um doce aqui, gente, vou pegar aqui um brinquedinho da Gabi que está aqui do meu lado. Se você está com vontade de comer doce, e você pega essa caixa de bombom aqui, vamos pensar que é uma caixa de bombom, e você começa, vou pegar um bombom, e começa, meu Deus do céu, eu não devia comer esse doce. Eu sou péssima, eu não acredito, eu estou fracassando de novo, eu não acredito que eu estou comendo esse doce, não, mas eu vou comer só um, e daí eu vou voltar, e você está comendo, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo?
A pessoa está comendo e está pensando. Ela percebeu que ela está comendo? Que ela deveria estar aqui aproveitando cada mordida desse doce? Não, ela está nisso. Ela comeu um, olha lá, vocês estão vendo? Comeu um doce, pensamento negativo. Eu sou fracassada. Eu não deveria estar comendo isso. Não, na próxima eu vou conseguir, mas vai ser só mais um. Não, não. Mas sobrou só um. Sobrou só um. Então eu vou comer um para eu não comer ele depois. Então, e é isso. E a pessoa comeu a caixa inteira. Olha, vou usar sempre isso daqui. E a pessoa consumiu a caixa inteira, não prestou atenção em nada, não aproveitou nada daquele momento e talvez nem passou a vontade de comer doce dela, porque teve tanta angústia nesse processo, ela não liberou 0 de dopamina, que o corpo dela, meia hora depois, vai estar mais querendo dopamina para equilibrar todos aqueles sentimentos ruins que ela teve. Tem uma pesquisa, sempre falo dessa pesquisa, eu amo ela, que foi feita, onde os pesquisadores chegavam lá em Paris e falavam assim, lá na França e falavam assim, bolo de chocolate. Quando eu falo bolo de chocolate para você, qual que é o primeiro pensamento que vem? E as francesas falavam, bolo de chocolate da minha mãe, é maravilhoso. Outras falavam, café da tarde com as amigas. E o bolo de chocolate da confeitaria tal, tal, tal. O bolo de chocolate de lá é maravilhoso, entende? Então, era muito ligado com a experiência do bolo ser incrível ou de estar com um momento incrível, com pessoas incríveis. E foi perguntado isso nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, as mulheres falavam, Deus que me livre, não posso nem pensar, nem fala. Só de falar eu já aumento meu peso. Nossa, eu amo, mas eu não posso comer, não posso nem olhar bolo de chocolate. Nossa, eu amo, mas faz anos que eu nem como, porque... Então, assim, era muito linkado com a dor. E o outro muito com o prazer. E daí eu pergunto para vocês, qual que é a população que tem sobrepeso e qual que é a população, de uma maneira geral, tem o peso eutrófico, adequado? Vocês sabem? Os franceses, eles são longínquos, né? E eles têm uma cultura do prazer na hora de comer. É um crime você ficar mexendo num celular na hora que você está fazendo sua refeição. Ninguém passa a hora da refeição trabalhando, entende? Até tem aquele seriado que é bem engraçadinho, bem fofinho, bom para a cabeça, assim, que é o Emily em Paris, e lá mostra muito, que ela vem lá dos Estados Unidos, toda workaholic. Gente, mas a gente acabou de chegar para trabalhar, é 9 horas, vocês já vão parar, encerrar, para ir almoçar, e esse almoço demora quanto tempo, entende? E lá mostra no seriado que eles saem todos juntos, saem todos os amigos de trabalho, e eles almoçam, e eles tomam uma taça de vinho na hora do almoço, e eles contemplam daquele momento, e aquele momento é muito sagrado. Então, é muito do como a gente faz. Quero trazer muito essa reflexão. Como você vem fazendo essas suas refeições? Você vem fazendo essas suas refeições no piloto automático, distraída com telas, né? Com tudo que o mundo aparece? Você contempla cada garfada que você dá? Ou se alguém te perguntar no meio da tarde como que foi, o que você comeu na hora do almoço, você nem lembra? Então, é muito isso. Como eu faço isso, certo? E daí eu quis trazer hoje muito, fiquei refletindo muito essa semana e quis trazer essa frase que eu sempre penso. A primeira maneira de conseguir seu resultado é quebrando crenças. A primeira maneira de você mudar, eu também sempre falo, nada muda se nada muda. Não adianta a gente querer ter resultados diferentes se eu venho fazendo exatamente sempre as mesmas coisas. E quando me vem apresentado algo diferente, se a minha primeira mentalidade é da rejeição, de meu Deus, isso é muito difícil, eu não vou conseguir, a pessoa nem colocou em prática, nem testou, nem sabe, nem testou mesmo, nem começou. E ela já começa a colocar toda a muralha e uma barreira de conseguir aquilo, entende? Então, a primeira maneira de você conseguir é você acreditar que você é capaz e que você vai conseguir.
Entende? É você fazer, é você testar, é você aplicar, entender como que aquilo funciona para você. Só consegue testando. Se você falar que você não vai conseguir e nem tentar, você não vai conseguir. Entende? Então, quem fez o desafio da semana 1, que eram 3 exercícios, levanta a mãozinha aí, reage. Reage lá isso. Teve, gente. Muito bem. 3 exercícios. Muito bem, muito bem. O desafio dessa semana vai ser nós praticarmos 5 atividades na semana. 5. Não vale 2 treinos por dia. Ainda não vale. Há de chegar o dia que vai valer. Então, essa semana o desafio, o alto desafio, porque eu não estou lá cuidando, não estou monitorando ninguém. O desafio é 5 treinos na semana, tá? E vamos lá falar dessa estratégia alimentar. Espera aí, deixa eu interromper para não virar uma bagunça. Vamos para a semana low carb. Então, vou compartilhar a tela com vocês. E agora, eu preciso que vocês fiquem me falando se vocês estão enxergando. Eu vou subindo a estratégia e vocês vão me falando, tá? Preciso que vocês vejam, mas isso aqui já tá lá liberado no Hotmart para vocês também, tá bom? Então, ao acordar, nós seguimos com o nosso ritual matinal, nada muda. Quero muito que vocês construam um hábito e que seja de vocês. Aqui é uma sugestão, mas façam e apliquem o que funciona para vocês, tá? Mas tem esse momento seu ali, logo ao acordar. Procura acordar 15 minutos antes, meia hora antes, 1 hora antes. Cada um tem um tempo ali na hora que acorda que precisa para si. Eu estou acordada desde as 5. Fazendo as minhas coisas, mentalizando, estava lendo, estudando para vir aqui, me preparando para vir aqui e falar com vocês. E vamos lá para a nossa estratégia, então, da semana. Vocês estão vendo ali o café da manhã? Tá? Então, tá. Trouxe 2 sugestões aqui no café da manhã. Então, ou vocês podem manter o suco verde, que vocês vêm fazendo, ou pode mudar para um suco vermelho, que é o suco antioxidante. Nada mais é, gente, suco do que um suco que tenha um vegetal, tenha fruta, tenha uma fibra e antioxidantes. Quais são os vegetais? Vocês vão escolher se vocês querem uma beterraba, se vocês querem uma cenoura, ou se vocês querem uma couve, se vocês querem uma rúcula, entende? Então, a gosto da freguesa. Depois a fruta. Vocês podem escolher 1 ou 2 frutas e ok. Colocar água, fibra, ou colocar uma chia, ou uma linhaça, ou um psyllium. Aí, quando eu falo dos antioxidantes, dos anti-inflamatórios, entra o gengibre, folhas de hortelã, pode ser uma cúrcuma, tá? Mas o gengibre, deixa eu falar, ele é sensacional. Então, você pode montar esse suco como você quiser, mas você vai beber sem coar. E esse suco pode ter as coisas dele todas pré-prontas e congeladas. Você pode congelar as frutas, você pode congelar o gengibre, você pode congelar esses vegetais, você pode montar já seu kit suco em um saquinho e deixar esse saquinho ali já congelado e no outro dia só abrir e bater com água, sem problema nenhum, tá? Você também pode, ao invés de água, usar uma base de chá. Ai, quero usar um chá de carqueja, um chá de espinheira santa, um chá de camomila. Ai, não, quero um chá de hibisco, sabe? Também pode usar, no lugar da água, a base, um chá, que fica bem interessante também. O que é o grande lance do suco? É aquela questão do lume intestinal tá vazio e o potencial de absorção ser muito grande, sabe? Aí, além do suco, a gente coloca 2 ovos mexidos e queijo. Aí, Cris, vai ficar feliz agora, o queijo voltou. Então, fazer um bom de um ovinho, ou um omelete, ou cozido, do jeito que você preferir.
sempre com temperos prontos, sal, pimenta, ervas desidratadas, azeite de oliva, ou fazer com uma manteiga, sabe? Também é bem interessante. Então, fazer esse ovo com queijo e um suco lá de vegetais, um suco bem Mi, posso perguntar? Deve. Quem está perguntando? Isa. Eu amei, assim, sem a proteína animal. Caso essa semana eu possa continuar, daí o que eu faço? Eu só tiro o queijo, por exemplo, mas eu substituo por alguma coisa? Você pode usar ali, então, no café da manhã. É que, vamos pensar, dentro desse contexto que você está perguntando, muito interessante. Desse contexto que você está perguntando, a gente vai manter a low carb, né? Então, essa é a proposta. Então, aqui vai entrar muito um tofu, pode entrar, se você está falando de toda a proteína ou o ovo, sim ou não? O ovo, sim. Então, tá. Então, você pode fazer um pãozinho de micro-ondas, que é o pão cetogênico, e depois passar um hummus nele, ou um tahine, ou então fazer um mexidão de tofu, sabe? E fazer um toast com esse pão cetogênico, esse pão low carb, e colocar em cima e consumir, sabe? Fazer tipo, como se fosse um creme de ricota, mas de tofu, temperadinho para fazer em cima, também pode ser. Ou então, se você quer deixar a digestão mais tranquila, mais leve, você pega uma proteína vegana sem sabor e coloca lá no seu suco, que você vai ficar super saciada e não vai precisar de mais nada, sabe? Fica super tranquilo também. Então, pode fazer essa sugestão aí. Gente, quem mais tiver pergunta pode falar, que eu vou dando daí as sugestões para vocês, tá? Opção 2, frutas picadas ou salada de fruta. Colocar um iogurte grego, ou um iogurte natural, integral. E finalizar com umas granolinhas. Deixa eu falar, fazer um parênteses. As granolas que as meninas da Armazém fizeram está sensacional. Gente, a granola keto que elas fizeram tá assim um espetáculo, sério. Mas enfim, a granola. Deixei a sugestão da Hearts antes de saber que a delas ia ficar tão incrível. Além dessa fruta com iogurte, a granola, a gente pode... Daí também tem um ovinho mexido. Gente, mexido, cozido, tanto faz o jeito que o ovo tá, mas é um ovo. E finalizando com a levedura nutricional, que eu falei no nosso primeiro encontro, a levedura nutricional. Vocês encontram em lojas de produtos naturais. É um produto que é riquíssimo em vitaminas do complexo B, logo melhora a nossa energia, a nossa disposição, a saúde da nossa mitocôndria, nossa saúde como um todo. Saúde cerebral também precisa muito de vitaminas do complexo B. E a levedura nutricional tem muita proteína também. Então, ela é bem interessante. E para complementar aqui, uma xícara de café. Voltou o café, voltou a cafeína, a turma da cafeína. Olha lá, até assim a galera, glória, Senhor. Café, chá, sem açúcar, sem adoçante. Isso a gente vai manter para todo sempre. Esse café, a proposta é ele dar um suporte para vocês, que vocês consigam ir direto para a hora do almoço, ok? E daí vamos lá para a hora do almoço. O que muda aqui? Entra aqui, tem 90 gramas de qualquer raiz, tem os legumes cozido, refogado, assado, feito no vapor, tem a proteína. Para quem acha que 120 gramas de proteína é pouco, aumenta para 180 e tá tudo bem, a amizade é a mesma, o carboidrato que a gente mantém essa quantidade. A gente ainda mantém a estratégia de um prato de sobremesa de saladas cruas, com as granolas ou sementes. Inclusive, faça essa salada com as granolinhas ou com as sementes antes de comer os outros alimentos, porque dessa maneira você já controla a carga glicêmica de toda a outra alimentação. Então, é mais uma estratégia para vocês aprenderem. E olha, gente, tem 15 gramas de chocolate 70% de sobremesa. Eu coloquei como sugestão o chá de canela, porque as formiguitas da vontade de comer doce por causa da insulina depois do almoço, canela controla níveis de insulina. Canela ajuda na vontade de comer doce.
Então, por isso a sugestão do chá de canela. Mas tem outra questão aqui. Outra coisa que ajuda muito, outra coisa é ótimo. Outra sugestão para quem tem muita vontade de comer doce é, pasme, o amargo vai ajudar muito na vontade de comer doce. Então, se você tomar um chá verde aqui ou tomar um cafezinho, o amargo controla muito a vontade de comer doce também. Gente, pega esse momento aqui dos 15 gramas de chocolate, 70%, e faça dele um ritual, um momento seu. Dá uma respirada, sabe? Para 5 minutinhos ali, para você contemplar cada pedaço desse chocolate. Quem aí sabe comer doce? Escreve aí no chat, quem não quiser abrir a câmera. Vocês sabiam que tem um jeito certo de comer doce? Quem aí sabe onde na nossa língua ficam as papilas do doce? Já aprendeu, né, Vanessa? Não vale. Todas as minhas aulas gravadas eu faço com a produtora da Van, gente. Então, assim, ela já tá ficando PhD nos meus... Quem aí? Me fala. Vou subir a experiência do chocolate. Ó, vou subir uma aula para vocês depois, uma aula bônus, tá? Eu vou subir a aula e depois eu quero que vocês vão lá no WhatsApp me falar o que vocês acharam da aula, se vocês já sabiam disso ou não. Vou deixar aqui um suspense. Então, essa vai ser a nossa hora do almoço. Daí, vamos lá para os lanches da tarde. Lembrando que a gente está na semana low carb. Então, sugestão 1, um shake proteico, leite vegetal, ou você faz com água, não precisa do leite vegetal, não, dá para fazer com água esse daqui. Frutas, coloco as frutas vermelhas porque elas têm a quantidade de frutose é muito menor, já que a gente está na semana low carb, então eu coloquei a sugestão das frutas vermelhas, pode ser polpa de frutas congelada, e uma dose de whey protein, sabor baunilha ou sem sabor, porque daí a gente vai trazer mais proteína, a quantidade de aminoácidos, estou focada na distribuição de aminoácidos ao longo do dia, a proteína e a gordura sempre vai deixar a gente muito mais tempo saciado, então também é uma estratégia, um recurso que a gente utiliza. Então, opção 1, shake proteico. Opção 2, queijo coalho. Olha lá a turma do queijo coalho. Então, queijo coalho grelhadinho, feito ali. Ou, não estou em casa nessa hora, Michele, o que eu vou fazer? Toma uma dose de proteína, de whey protein, e consome 30 gramas de mix de nuts, de castanhas. Ou faça um bolinho de caneca low carb, um muffin low carb, tem lá nas nossas receitas, é só vocês olharem, tá? Então, aqui são as opções que a gente tem de lanche da tarde, qualquer coisa vocês vão me perguntando. E daí a gente vai para uma janta que a gente vai seguir sem carboidrato, sem fonte primária, sem as raízes, sem arroz, sem milho, entende? Então, sem essa fonte primária de carboidrato. Então, a gente vai manter 150 gramas de legumes cozido, assado, feito em vapor, grelhado, a gosto da freguesa, 150 gramas de proteína, então vocês percebam que aqui a gente já aumenta a quantidade de proteína, mas a gente precisa manter o foco no tipo de proteína, porque carne vermelha tem a digestão muito mais lenta, não é interessante a gente trabalhar com carne vermelha à noite, é muito mais interessante a gente trabalhar com os peixes, ovos, o frango, ou tofu, shiitake, manter as proteínas vegetais. Quem quiser manter caldos e sopas aqui, pode, mas também pode colocar agora nessas proteínas um peito de frango desfiado, ou pode ter peixe, então dá para construir aqui esses caldos com as proteínas. E daí deixo ali de sobremesa um chá calmante. O chá vocês vão usar a base chá de camomila, maracujá, pode ser a polpa de maracujá ou maracujá, e uma colher de sopa de mel. Deixa eu ativar o mudo da galera. Então, vocês batem isso no liquidificador ou só mistura mesmo e está pronto o nosso chá calmante. Ele vai vir dando esse suporte também de controle da vontade de comer doce. E diferente da vontade de comer doce da hora do almoço, à noite a nossa relação, a nossa vontade de comer doce sempre está muito mais relacionada com baixos níveis de serotonina
e dopamina, nosso corpo acionando o sistema dopaminérgico. É aquela vontade de comer doce que acontece nos dias que são muito exaustivos, cansativos, dias estressantes, o cortisol está alto, o cortisol não baixou, e daí o corpo fica no mecanismo para baixar, querendo consumir carboidrato, querendo consumir doce. A vontade de comer doce à noite normalmente tem muito mais relação com chocolate, justamente por causa dos níveis de serotonina. E daí eu já deixo de dica, acordou, está tomando seu café, vai se expor ao sol, tenha contato direto com o sol, sabe, na pele, olha para o sol, o simples fato da gente olhar para o sol da manhã, faz um mecanismo de ajuste de ciclo circadiano. A gente tem a ciência comprovando que você olhar para o sol pela manhã aumenta os seus níveis de serotonina no final do dia. Quando eu falo de serotonina também, esse intestino precisa estar funcionando e estar íntegro. 90% da nossa serotonina é produzida lá no nosso intestino. Intestino que não funciona bem, níveis de serotonina ficam baixos. Níveis baixos de serotonina fazem com que a gente fique com humor debilitado, que a gente fique triste, que a gente fique apática, que a gente não tenha vontade, que a gente não tenha motivação, entende? Então, a gente precisa manter bons níveis de serotonina. Gente, o chat está bombando aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Posso tomar Blue Calm ao invés de Suchá? Pode, deve. E você pode tomar o Suchá e o Blue Calm depois, porque são coisas diferentes, vou falar disso. Amei a granola do armazém, perdi a mão até. E, Cris, compartilho. Melhor granola. E, gente, muito bom. A Gi depois assiste, no meu caso não foi desafio porque já fazia. Ó, muito bom, vá. Valéria, vamos combinar também? Já, a primeira vez que a gente se encontrou faz o quê? Uns 8 anos? Posso dizer que é uma cobra criada minha. Não é não, vá? Ó, o Blue Calm, vou falar dele aqui então. Gente, eu falei do Blue Calm no primeiro. Quem não sabe o que é Blue Calm? O Blue Calm, ele é um produto que a gente compra pronto, é o da Pura Vida, mas tem vários outros tipos, que é o magnésio inositol. O magnésio inositol, magnésio, é um tipo de magnésio que faz relaxamento da parte neural. Para quem tem muita excitação neural, pensamento agitado, fica ligado no 220, ele traz essa calmaria ali para o cérebro. O Blue Calm também, ele faz relaxamento da musculatura. A gente usa muito para tratamento de ATM também, porque ele vem trazendo um relaxamento, sabe? Então, ele acalma. O Suchá, ele vai agir muito lá nos sinais de GABA, fazendo com que a gente acione os botões do relaxamento, entende? Aí o Blue Calm vem trazendo esse complementamento desse relaxamento. São coisas diferentes. E a melatonina, por si só, já é o hormônio que faz a indução do sono. Nunca esqueçam, nós temos uma média de receptores para uma média de 600 miligramas de melatonina. Não adianta tomar 5 gramas de melatonina. Eu vejo um monte de gente tomando 5, 10, não tem nem receptor para isso. Isso não é saudável, não é equilibrado. Então, sempre que a gente vai consumir, eu falo, toma 2 gotinhas, 0,42 de melatonina. Daí a melatonina já é o hormônio, já é a última etapa da qualidade do sono. Deixa eu abrir o chat. Sim, sou fã, seguidora, discípula do Suchá. Maravilhosa, Van. Uns 6 anos, verdade. Maravilhosa. Então, são mecanismos diferentes e um complementa o outro, mas se você quer tomar só o Suchá, tome só o Suchá, não precisa ficar investindo. Eu gosto de trazer informação, vocês veem o que eu consumo, então eu gosto de explicar, entende? Eu sou, gente, daquela assim, você quer investir em um bom produto? Legal, bacana, mas você está comendo bem? Você está se hidratando? Você lê, você medita antes também? Você já fez todos os recursos que está na sua condição de fazer? Não dá para a gente ficar pensando que as coisas vão vir dos suplementos, né, que a gente vai ficar investindo, sendo que a gente não fez o básico e essencial. Esse é o X da questão, entende?
Então, eu sempre falo, não, legal, é ótimo, o produto é ótimo, mas você está fazendo a sua parte? Você tem hora para dormir? Você está fazendo o seu ritual para dormir sempre na mesma hora? Você acorda na mesma hora? Você movimenta seu corpo, entende? Você se nutre de pensamentos positivos, consome coisas positivas, ou só fica assistindo telejornal, desgraça, quase escorre sangue lá? Porque tudo isso muda muito a nossa energia. Imagina ficar assistindo isso na hora que está comendo à noite. É uma catástrofe para a nossa saúde. Vocês conseguem perceber isso? Ou estou sendo muito esotérica nessa comunicação? Então, a gente tem que olhar tudo isso. A partir do momento que eu ajustei tudo isso, investe no Blue Calm, que ele é maravilhoso. Quer tomar uma melatonina? Ela é maravilhosa, mas faça do jeito direito, na quantidade adequada, tá? E depois dessa janta, já é para a gente começar a ficar mais tranquila, calma, controlar esse cortisol, baixar esse cortisol, para que a gente não fique com fome, boquinha nervosa à noite, essa boquinha nervosa, esse cortisol alto, esse ciclo circadiano bagunçado, essa serotonina baixa, sabe? Então, começar a manter o nosso ritual ali também de desligar. E daí, a hora de relaxar, eu mantenho também toda a sugestão e vocês vão aplicar o que for melhor recurso para vocês. Dúvidas aqui, gente? Não? Vocês estão enxergando minha tela de recados agora? Não? Então, vou interromper. Peraí, deixa eu admitir. Interromper e vou compartilhar de novo. E agora? Legal. Muito bom. Então, tem um recadinho, porque a Imaginarium de Maringá, essas lojas do Maringá Parque do Catuaí, entraram lá sendo no nosso clube de vantagens, e eles estão dando 20% em todos os produtos. Eu achei sensacional, porque tem muita coisa de garrafinha térmica, de café, de copos. A turma aí que precisa comprar presente Dia dos Pais, já vai estar valendo, olha que maravilha. Então, entrou, se vocês não viram lá no nosso clube de vantagens, a Imaginarium entrou, então esse é o recadinho número 1 que eu tenho. Recado número 2, gente, estou tão feliz com esse recado. A partir dessa semana, nós teremos aula de yoga online, às terças e aos domingos. Então, ficou certo que a gente vai ter as 2 datas. Então, terça-feira, às terças, dia 2, 9 e 16, 7h30 da noite, aula aqui no Zoom, desse mesmo jeito, tá? Ao vivo e online, com a nossa companheira aqui de Start. E no domingo, dia 7 e dia 14, não começamos amanhã. Começamos no próximo. Amanhã a Kerry está viajando, então ela não vai conseguir. Está com a família dela, aproveitando as férias. Amanhã a gente não tem, mas no próximo domingo nós temos 8 horas da manhã para as madrugadeiras, aula de yoga. Vou gravar as aulas, vou subir, mas, assim, gostaria muito que vocês prestigiassem a professora que está disponibilizando o tempo dela, com amor e carinho, para compartilhar desse yoga aí com a gente. Qualquer um consegue fazer, tá? O yoga, eu gosto muito dele porque é isso. Cada um vive o seu momento, a sua evolução, entende? Você não precisa ficar olhando pessoas que fazem yoga há tantos tempos, olhar aquelas posturas e falar assim, mas eu não consigo fazer isso, eu não vou fazer. Ninguém consegue começar o yoga fazendo as super... E não é sobre isso, yoga. Yoga é sobre autoconhecimento, sobre conhecer a sua mente e conhecer o seu corpo. Entende? Entender as limitações dele, entender as possibilidades que ele te dá e entender que tudo na vida é um processo, entende? Viver esse processo. Então, estou muito feliz com essa novidade aqui. E daí, eu vou deixar um recadinho e vamos lá. Esse daqui, gente, não é nenhuma sugestão, porque eu não estou falando para vocês que é para vocês comprarem. Mas a semana que vem, já vou dar spoiler, nós vamos entrar na nossa semana cetogênica.
E durante a semana cetogênica, vocês vão ver muito eu medindo a minha cetose. A cetose são os corpos cetônicos. Vou falar disso semana que vem. O que é a cetogênica, por que a gente vai fazer, como que é. Mas o que acontece? Todas as estratégias a gente está utilizando como recurso para entender como que o nosso corpo funciona, como autoconhecimento, como tudo. E eu vou estar medindo exatamente com esse aparelhinho aqui. O que eu queria dizer é que quem quiser comprar esse aparelho, investir, para entender como que seu corpo funciona, para medir seus corpos cetônicos, eu vou colocar o link, vou colocar a fotinha dele lá no WhatsApp, mas não precisa comprar. Isso daqui é só quem quiser, porque você vai comprar o aparelho, ele vai ficar na sua casa, entende? Então, só se você for ficar usando esse aparelho que vai fazer sentido você comprar esse aparelho. Mas algumas pessoas querem comprar e querem ter, e durante a cetogênica querem medir cetose, eu vou dar os momentos daí para quem for medir cetose, algumas de vocês já até têm, mas como vocês vão estar vendo eu fazer isso, eu quis trazer a sugestão. Quando vocês forem comprar o aparelho, o que vocês precisam ver é ali aquela fita azul, tá vendo? Tá escrito Freestyle, aí embaixo tá Optimum New. E lá embaixo tá escrito que ele mede tanto glicose quanto corpos cetônicos. Ketone, tá escrito ketone ali, que ele mede glicose, né? Ou ketone, que são os corpos cetônicos. Quando for comprar, esse aparelho precisa estar escrito que ele mede ketone, corpos cetônicos, senão você vai comprar o que mede só glicose. Tem um que mede só glicose e tem esse que mede glicose e corpos cetônicos. Normalmente o que mede glicose, essa fita é vermelha, então esse é azul, mas olha se está escrito embaixo dos corpos cetônicos. O que diferencia uma coisa da outra? As fitinhas. As fitas, tem fita de glicose e tem fita de corpos cetônicos. A gente vai usar as fitas de corpos cetônicos. Quem comprar o aparelho, acalma o coração, sábado que vem eu vou ensinar daí a utilizar. E eu vou mandar... Normalmente a gente encontra em farmácia isso daqui, ou em sites, tá? Eu vou mandar o link de site para vocês encontrarem, mas ou vocês encontram em farmácia, ou insight. E isso é só para quem quiser. Ficou claro isso? Quem não tiver o aparelho vai conseguir fazer cetose e entender se o corpo entrou em cetose mesmo sem o aparelho, tá? Então, é isso que eu queria falar. Michele? Pode falar. É a Morgana de novo. Pode perguntar. Deixa eu tirar uma dúvida. O café da manhã, que eu estava tomando só café e até perguntei para ti, que aí eu fui entender. A mesma coisa. Posso fazer só o café com TCM e o Gui? Pode. E aumenta um pouquinho o lanche da tarde. Quem não tem o hábito de fazer o café da manhã, não precisa fazer o café da manhã. Quem está adaptado de manhã a ficar sem o café da manhã, pode manter sem, gente. Outra dúvida, o própolis, eu costumo tomar ele no meu shot matinal. Tu acha que é melhor colocar à noite? O própolis, ele tem duas questões. Quando ele está de manhã, ele vem com essa necessidade de ter já um antioxidante, um anti-inflamatório. Ele tem muito fitoquímico, né? O própolis, por si só, faz a gente bater já a ingestão de fitoquímicos do dia. Então, de manhã ele vem com esse potencial antioxidante e anti-inflamatório. À noite, o própolis ajuda na secreção de melatonina. Então, quem precisa de um ajuste de secreção de melatonina, quem precisa melhorar sono, qualidade de sono, indução de sono, à noite ele faz mais sentido. E de manhã para antioxidante. Então, assim, pode escolher, porque você vai saber, dentro do que você precisa, o que é melhor para você. Ah, perfeito. Então, obrigada. Foi as duas dúvidas, tá? O que mais, gente? Abram o coração, podem perguntar. Dúvidas? Michele. Pode perguntar. Nessa semana eu tirei o cafeína mesmo, café preto, né? Que foi, assim, o mais dificultoso. Essa semana já vai poder? Já. Beleza, era a minha dúvida. Cafeína liberada. Essa semana começa segunda, vocês sabem, né? Aham.
De segunda a domingo. De segunda a domingo. O que mais, gente? É isso? Vou finalizando. Se tiver dúvida, é só mandar lá no grupo que eu converso com vocês. Quero agradecer todas vocês que levantaram cedo, no sábado, 7 graus hoje estava marcando. Ó, meu computador ainda está marcando 8 graus para estar aqui comigo. Todas vocês que abriram a câmera, agradeço, é gostoso falar olhando para a carinha de vocês, vocês colocando a expressão, sabe, de meu Deus, entendi, não entendi. Ah, esse está melhor, sabe? Vai dando um acalento aqui. Obrigada, meninas. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana e não esqueçam. A gente consegue tudo que a nossa mente acredita que a gente consegue. Tudo começa na mente. Combinado? Beijo. Fiquem com Deus.